Este mundo, cada pessoa se tornará o último animal que comeu. Algumas pessoas comeram pescoço de pato delicioso e se tornaram ratos sob o domínio dos ratos. Outras pessoas comeram frango amarelo de entrega e se tornaram uma galinha que canta e dança rap. Ainda mais, comeram sopa feita de fósseis e imediatamente se tornaram dinossauros que matam à torto e à direito. Mas você, ao morder seu próprio braço, acabou se transformando diretamente em um dragão divino da China. Apenas porque a humanidade destrói o meio ambiente sem pensar. A vontade da Terra emitiu um aviso. Todos, 24 horas depois, se tornarão o último animal que comeram. E se você não tiver um propósito, o que você comeu por último deve ter sido frango frito de entrega. Animais que estão na base dessa cadeia alimentar, quando a globalização chegar, na primeira oportunidade, se tornarão iguarias. Justo quando você está preocupado, seu bom amigo Wang Qili se aproximou de você. No entanto, em comparação com sua interação com você, ele estava extremamente irritado, por causa da vontade da Terra. Apenas disse que se tornará o último buraco que comer, mas não disse que precisava comer animais modernos. E a família de Wang Qili está no ramo da construção. Apenas alguns dias atrás, eles estavam em uma aldeia nas montanhas e acabaram desenterrando um fóssil de tiranossauro. Se puderem comê-lo, isso será uma existência de nível dominante. Que elefante! O tigre da Manchúria não passa de sua comida, certo? Então você e Wang Qili se reuniram e imediatamente dirigirão-se para a aldeia. Mas quem soubesse o destino, o chefe Xie, que cuidava da proteção do fóssil, ficou imediatamente mais curto. É bom saber que a vontade da Terra pode ser ouvida por todos, quanto mais pelo chefe Xie. Depois de saber da notícia da venda global, ele imediatamente chamou alguém para proteger o fóssil do tiranossauro. Neste momento, o chefe Xie expressou um sorriso frio. Quanto ao fóssil do tiranossauro, deixem para lá. Eu preparei outras coisas boas para vocês. Depois de falar, ele mandou trazer uma vara de pescar. Dentro havia uma tartaruga verde. Em seguida, vocês foram trancados no galpão. Olhando ao redor, as portas e janelas estavam trancadas. Wang Qili imediatamente se sentiu sem esperança. Mas, felizmente, ele comeu uma tartaruga crocodilo na noite passada. Embora ainda fosse uma tartaruga, mas a tartaruga crocodilo pode crescer até 200 quilos. Em termos de defesa e ataque, também é uma presença bastante notável. E quando você abriu a mochila que carregava, descobriu que dentro havia apenas um pacote de macarrão instantâneo e uma linguiça. Se escolher o pacote de tempero, pode se transformar em boi. Se escolher a linguiça, pode se transformar em porco. Mas ambas são de baixo poder de combate. No entanto, o que te faz sentir aliviado é que, pelo menos você ainda pode se agarrar à perna do seu irmão. Mas, pensando bem, os humanos também são um tipo de animal. O que aconteceria se você se comesse? De qualquer forma, o pior resultado é que também é melhor do que se transformar em vacas e porcos. Assim, na última segunda do global animalização, você mordeu com força seu próprio braço. Então, a vontade da Terra fez com que toda a humanidade caísse em um estado de coma. O corpo começou a se torcer, mudar e se reconfigurar. Transformou-se em vários animais. No entanto, é importante notar que não se transformou diretamente em um adulto, mas sim em formas juvenis de animais. Só a devoração constante poderia levar à evolução. Quando seu bom amigo Wang Qili acordou novamente, ele realmente se transformou em uma tartaruga crocodilo. Ele apenas olhou para a esquerda e para a direita, e não viu sua sombra, até que ele virou a cabeça. Foi então que ele percebeu que havia um ovo do tamanho de uma cabeça atrás dele. O ovo tinha padrões que apareciam e desapareciam. A história ainda brilhava e cintilava. E, ao mesmo tempo, você também ficou confuso. Não esperava que apenas morder a si mesmo resultasse em um ovo de dragão. No entanto, mesmo se transformando em um ovo, mas ainda assim é possível ver a cena do lado de fora. E ainda é daquele tipo de 360 graus sem pontos cegos. Justo quando você ainda estava em estado de choque, um som do sistema veio até você, parabenizando. O hospedeiro se transformou em um corpo de dragão. Desbloqueou oficialmente o sistema do dragão divino da China. Atualmente está em período de incubação. Tempo, 000 anos. Ao ver isso, você sorriu maliciosamente. Não é à toa que é o herdeiro do dragão. O verdadeiro sangue de dragão flui em suas veias. Embora a incubação ainda leve 10.000 anos, mas pode ser desbloqueado antecipadamente através de caça constante. E ao mesmo tempo, você também ganhou duas habilidades especiais. A primeira é a proteção do trovão celestial. Pode invocar o trovão celestial para atacar, causando grande dano em área. E a segunda é a autoridade do dragão. Porque a raça dos dragões possui uma pressão inigualável por natureza. Tem efeito de supressão sobre a grande maioria dos seres vivos.
Nesse momento, seu bom amigo Wang Qili perguntou chocado o que você realmente comeu, para não causar problemas desnecessários. Então você mentiu dizendo que na noite passada, na verdade, foi um ovo de avestruz que comi, justo quando vocês dois estavam conversando. Um rugido de raiva ecoou de dentro e de fora, com a porta da sociedade sendo aberta. Uma feroz besta entrou com a cabeça de fora. Isso mesmo, é o Sr. Caranguejo que se transformou em um tiranossauro. Embora ele também seja em sua forma juvenil, já tem a altura de um adulto. Neste momento, ele gritou para o rei se levantar. Eu já estava irritado com seus pais ricos há muito tempo. Hoje eu vou beber sopa de tartaruga para me recuperar. Em seguida, aquele grupo de aldeões que se transformou em cães de terra se aproximou em massa, embora eles fossem muitos e variados. Ao ver aquele casco coberto de espinhos e a cabeça de jacaré com uma expressão feroz, eles hesitaram em se aproximar. No entanto, sob a opressão do Sr. Xie, um cão de terra maior ainda avançou. Wang se levantou e imediatamente atacou ao ver essa cena. Ele mordeu em direção ao oponente, com um grito agonizante. Viu-se que o nariz do aldeão foi imediatamente mordido e arrancado. É bom saber que a força de mordida de uma tartaruga crocodilo pode atingir impressionantes 450 quilos. Neste momento, o chefe Xie estava extremamente furioso. Esse grupo de subordinados não consegue vencer nenhuma tartaruga. Isso simplesmente o deixou sem vergonha. Então, ele engoliu diretamente o cachorro de rua que acabará de se ferir. Em seguida, ele rugiu para o céu e decidiu agir pessoalmente. Uma cena tão sangrenta fez com que os aldeões ao redor ficassem tremendo de medo. E o Wang Qili não estava em uma situação melhor. Parece que neste momento crucial, ele ainda precisava agir por conta própria. Então, você imediatamente se acalmou. Começou a sentir as regras entre o céu e a terra. Neste momento, acima da aldeia, o tempo que antes estava claro, de repente ficou nublado. Olhando, o chefe Xie se agachou e estava prestes a morder o Wang Qili. Você gritou trovão, proteja-me. Em seguida, viu-se o céu coberto de nuvens escuras. De repente, apareceu um raio. Incontáveis animais foram atingidos instantaneamente. Caíram mortos no ato. E no centro do trovão, você e o Wang Qili estavam envolvidos pela aura de Hongyi. E, portanto, não sofreram nenhum dano. Mas o chefe Xie não teve a mesma sorte. Com um grito de dor insuportável, sua pele e carne explodiram. Antes, parecia extremamente robusto. Agora estava completamente despedaçado. A massa cerebral branca estava espalhada pelo chão. Parabéns, anfitrião. Caçar 25 cães lambebotas rendeu 25 pontos de evolução. Caçar um antigo tiranossauro rendeu 100 pontos de evolução. Você nunca imaginou que o poder do trovão, proteja-me, seria tão grande. Pensava que era apenas um dano individual. Não esperava que fosse um ataque em grupo. E essa potência exagerada superou de longe suas expectativas. Se continuar nesse ritmo, você poderá totalmente chocar em um ano. Como você é o primeiro a matar, o sistema ainda te recompensou com uma rodada de talentos. Após uma rápida rotação, o ponteiro parou em um talento chamado Fúria do Dragão. Embora você não saiba para que serve essa habilidade, pelo nível de consumo de energia espiritual e pelo nome impressionante, não deve ser ruim. Originalmente, você planejava levar Wang Qili para encontrar um lugar deserto para se esconder e sair para matar depois de chocar. Mas agora parece que você precisa mudar um pouco de estratégia. Ou seja, matar tudo que aparecer. Assim, Wang Qili começou a te levar para fora da vila. No entanto, enquanto vocês passavam por um matagal, de repente, saiu uma ratinha do tamanho de uma palma. Parece que está forrageando à noite. E Wang Qili, para evoluir, abriu a boca de repente e comeu o oponente diretamente. Em seguida, na mente de Wang Qili, surgiu um ponto de evolução a mais, que pode ser usado para adicionar ao seu gene de evolução. Isso deixou Wang Qili extremamente animado. Se não tivesse se tornado uma tartaruga, ele gostaria de fazer uma dança social ali mesmo. Em seguida, sob sua análise, Wang Qili adicionou o ponto de evolução na defesa, porque a força de mordida da tartaruga crocodilo já é muito forte. Não há necessidade de fazer algo desnecessário. No entanto, a carapaça na fase juvenil não é tão dura. Portanto, a defesa é a melhor escolha. No momento em que o ponto de evolução foi consumido, a carapaça emitiu um som de ossos se quebrando. E então, a uma velocidade visível a olho nu, tornou-se ainda mais robusta. Em seguida, os dois continuaram a jornada. Após 3 dias de montanhas e vales, vocês finalmente viram novamente a cidade iluminada e cheia de vida. Pensavam que, após os humanos se tornarem animais, essas coisas se dissipariam como fumaça, mas não esperavam que ainda existissem, como se fosse a continuação da civilização humana. Mas, quando vocês chegaram ao portão,
foram impedidos por um grupo de cães ferozes. Wang Qili, ao ver essa cena, imediatamente abriu a boca para intimidar esses intrusos. Felizmente, esses cães ferozes não tinham mais intenções. E, após uma conversa simples, descobriram que eles eram do grupo dos cães ferozes. Enquanto Wang Qili negociava com eles, você observava aquele grupo de cães ferozes. Eles pareciam ter alcançado a fase adulta. De fato, é mais fácil evoluir na cidade. Afinal, a população é grande. Assim, o grupo dos cães ferozes disse que, se quisessem entrar, teriam que pagar uma taxa de proteção. Na verdade, no segundo dia da animalização global, alguém fez uma descoberta surpreendente. Os pontos de evolução podem ser dados diretamente. Isso significa que, além de matar, também é possível fazer com que os outros entreguem. Mas a principal fonte de pontos de evolução ainda é através de assassinatos. Exceto por aqueles animais herbívoros. Eles obtêm evolução através da alimentação de grama. Portanto, um grande número de herbívoros foi mantido em cativeiro por carnívoros. Todos os dias, eles eram constantemente drenados de sangue. E para evitar problemas desnecessários, vocês acabaram entregando 8 pontos de evolução, para serem finalmente deixados entrar. No entanto, você já tomou uma decisão, de que, ao entrar no território da gangue dos cães malignos, você iria encontrar uma oportunidade, para atrair aquele grupo de cães, para perto de você, e então, dar-lhes um golpe poderoso. Após entrar na cidade, vocês olharam para a cena diante de vocês, com expressões de incerteza. Era como se tivessem voltado ao tempo antes de se tornarem animais. Embora não se possa dizer que tudo estava em ordem, não havia uma atmosfera caótica. Na estrada, há uma variedade de animais. Entre eles, há muitos cães ferozes patrulhando. Eles parecem ter se transformado em agentes da lei, mantendo a ordem nesta cidade. Enquanto vocês ainda estavam surpresos, um coelho completamente branco, de repente pulou ao lado de Wang Qili. Ele ficou tão assustado que quase se encolheu de volta na casca. Na verdade, esse coelho se chama Xia Qin. Ele viu que vocês estavam entrando na cidade pela primeira vez, e quis vir ajudar vocês. No entanto, seu olhar astuto não escapou da sua percepção, mas você não o desmascarou, e sim quis ver o que ele realmente iria fazer. Então, sob o convite caloroso de Xia Qin, vocês foram em direção à casa dele. Mas, gradualmente, Wang Qili começou a perceber que algo estava errado, porque eles estavam se afastando cada vez mais da cidade. E Xia Qin afirmou que eles eram herbívoros, e não tinham muita voz. Portanto, os lugares onde se mora são bastante isolados. Assim, sob a liderança dele, vocês finalmente chegaram a uma casa de aluguel velha. Os pais de Xia Qin eram muito calorosos, e logo prepararam o jantar. O que estava nos pratos deles era um pouco de grama. O de Wang Qili era um pedaço de carne de porco. Quanto a você, foi diretamente ignorado. No entanto, com o passar do tempo, Wang Qili sentiu que seus olhos estavam cada vez mais pesados. Por fim, acabou adormecendo. Na verdade, aquele pedaço de carne de porco tinha sido manipulado. Era para fazer Wang Qili cair na armadilha. E o objetivo deles, naturalmente, era você. Se eles te entregassem para a gangue dos cães malvados, eles poderiam sair da cidade e obter o direito à liberdade. No entanto, você presenciou essa cena. Isso é completamente como encontrar algo sem esforço. Chegar a isso não custou nenhum esforço, desde que você chegasse à base da gangue dos cães malvados. Então, veio um raio para protegê-lo. Assim, poderia derrotá-los todos de uma vez. Então, rapidamente, você foi levado por Xia Qin até a presença do líder da gangue dos cães malignos, o Rei Cão Negro. E você observou com sua consciência que o oponente era um cão de castro. Embora ainda estivesse em fase de crescimento, na verdade, era maior do que um verdadeiro cão de castro adulto, e ainda maior que um cão. O Rei Cão Negro se chamava Wang Ling. Ele era originalmente um atleta profissional, mas devido a uma lesão no boxe, ele estava deitado no hospital e, sem alternativas, teve que arranjar um cão de castro nas proximidades. Então, após a chegada da animalização, um milagre aconteceu. Ele, que estava cheio de feridas, de repente se recuperou completamente, embora tivesse se transformado em um cão. Felizmente, o cão de castro não era ruim. Ele usou sua consciência de luta e facilmente derrotou todos os inimigos. Finalmente se tornou o rei dos cães negros. Neste momento, ele lambeu o canto da boca. Ele claramente já tinha jantado, mas ao ver este ovo, sempre sentiu que ainda poderia comer algo. Então ele, ansioso, abriu a boca para comer diretamente. No entanto, no segundo seguinte, uma poderosa aura irrompeu do ovo. O rei dos cães negros foi imediatamente pressionado por essa leve pressão, e foi derrubado no chão. Em seguida, sua voz soou como um sino.
Derrotados, criaturas desprezíveis. Apenas algumas palavras. O rei dos cães negros foi abalado internamente. Os ossos do corpo faziam um som de estalos. E nesse momento, os capangas do lado de fora que ouviram os gritos estavam apenas se aproximando daqui, quando foram imediatamente derrubados no chão pela pressão do dragão. Em seguida, você novamente ordenou que o rei dos cães negros convocasse todos os seus subordinados. E ele realmente não decepcionou como líder da gangue dos cães malignos, conseguindo, com sua própria vontade, erguer uma centelha de crença na resistência. Mas você imediatamente não se esconde mais. O poder do dragão foi novamente liberado. Isso imediatamente fez com que o rei dos cães malignos não ousasse mais lutar, porque ele sentiu que sua vontade estava prestes a desmoronar. Com a chegada de todos os membros da gangue dos cães malignos, você finalmente parou de liberar o poder do dragão. E o rei dos cães malignos parecia completamente exausto. Ele estava claramente esgotado. Neste momento, ele perguntou com um olhar aterrorizado o que ele queria obter deles. Originalmente, você planejava exterminá-los, mas mudou de ideia de última hora, porque a gangue dos cães malignos conseguiu, em apenas alguns dias, evoluir de maneira tão impressionante. Isso foi graças à ajuda de um grupo de herbívoros, que podem ser explorados sem limites, e que eu também posso fazer com que eles obtenham pontos de evolução. Tudo oferecido a si mesmo. Se for assim, a velocidade de incubação definitivamente aumentará muito. Então você os fez escolher, ou se submeter a você, ou mandá-los para o ocidente. No entanto, após testemunharem seu poder aterrorizante, eles escolheram se submeter sem hesitar. E o rei dos cães negros também entregou seus últimos pontos de evolução, todos a você. Isso imediatamente reduziu seu tempo de incubação de 10.000 anos, diretamente transformado em 9.890 anos por. Assim, ao usar o sistema de aceleração de pontos de evolução pela primeira vez, foi recompensado novamente com uma roda de talentos. Você sorteou um talento chamado Transformação de Ki. Esse talento pode, em um dia, respirar através do ovo do dragão, produzir 100.0 de Ki por conta própria. Ou seja, agora você pode se afastar completamente da cidade. Apenas precisa de 2 ou 3 anos para ter sucesso na incubação, e sem nenhum risco. Mas neste tempo, a configuração do mundo muda a cada dia. Você não pode esperar tanto tempo. Em seguida, você renomeará oficialmente o bando dos cães malvados para a Dinastia do Dragão. E tudo na Dinastia do Dragão ainda será gerido integralmente pelo Rei dos Cães Negros. Ao ouvir isso, os olhos do Rei dos Cães Negros brilharam novamente. Sua ação o fez aceitar você de coração e mente. Ele imediatamente começou a chamá-lo de chefe. Em seguida, através da narrativa do Rei dos Cães Negros, você finalmente entendeu a situação específica da cidade. Na verdade, a cidade de Aichi estava dividida em 3 forças, e a Dinastia do Dragão, que você lidera, é uma delas. As restantes são o bando dos gatos liderado pela Gata Mei, o bando dos ratos liderado pelo Rei dos Ratos. Isso imediatamente deixou você sem palavras. Não é possível que ainda haja quem coma ratos. Mas esse Rei dos Ratos também é um sujeito durão. É bom lembrar que, na véspera da animalização, todos estavam procurando por animais de maior porte, e ele escolheu ratos. Apenas porque, ao longo da história, os ratos conseguem viver em diversos ambientes extremos e hostis, e ainda assim vivem com qualidade. Portanto, no último segundo antes da transformação em animais, ele, contendo nojo, engoliu o rato. Assim, após a transformação, ele imediatamente liderou a colônia de ratos, e rapidamente ocupou todo o esgoto da cidade. No entanto, enquanto vocês se preocupavam em como eliminar a gangue dos gatos e os ratos, e resolver esse dilema, o estrategista da gangue dos cães ferozes se apresentou, e era, surpreendentemente, um husky. E seu plano era bastante simples, que era atrair aquele grupo de gatos e ratos primeiro, para um lugar secreto, e então queimá-los com fogo. Você olhou para o husky, que parecia enigmático, e imediatamente apontou a falha desse plano, que era como atraí-los para a armadilha. Se não houvesse isca grande o suficiente, esse plano seria apenas teoria sem prática. Não tem efeito algum. Mas se você pensar bem, se falarmos de iscas atraentes, o que poderia ser mais atraente do que você mesmo? Então, para testar, você não esconde mais seu cheiro. De repente, você emitiu um brilho deslumbrante. Isso imediatamente fez com que os cães ao redor começassem a salivar de desejo. Isso não é a isca perfeita? No entanto, enquanto vocês discutiam os próximos planos, seu bom amigo Wang Qili foi trazido por seus subordinados. Na verdade, esta manhã, Wang Qili acabou de acordar e percebeu que você havia desaparecido das suas costas. Então, preocupado, ele imediatamente cercou a família de coelhos.
sob pressão forçada. Ele descobriu que você havia sido levado para a gangue dos cães malignos. Isso instantaneamente fez Wang Qili se sentir extremamente culpado. Se não fosse por sua própria gula, isso não teria acontecido. Em seguida, sob suas ameaças, Xia Qingqing foi trazida aqui. No momento em que te vi novamente, ele correu animadamente até você. Ao mesmo tempo, ele estava muito chocado. Como você se tornou o líder da gangue dos cães malignos? Apenas por causa de um nascimento. Mas ao lembrar do último raio, ele pareceu entender algo. E quanto ao desempenho de Wang Qili, você também estava muito feliz. Porque isso é o que realmente significa ser irmão. Mesmo sabendo que a gangue dos cães malignos está cheia de perigos, ainda assim, ele veio procurar por você. Você explicou de forma simples a situação para Wang Qili. Ele imediatamente começou a gritar para você usar o raio diretamente. Ele estava, sem dúvida, no auge da empolgação. Mas você apenas sorriu e disse que tinha um plano melhor. Afinal, proteger-se com raios também consome energia espiritual. Muito rapidamente, o tempo chegou ao terceiro dia. De repente, uma notícia muito explosiva começou a circular pela cidade. E essa notícia era que o chefe da gangue dos cães malignos conseguiu um ovo que brilha. Este ovo brilha intensamente por toda parte. Não parece de forma alguma um objeto do mundo mortal. Muitas pessoas especulam que isso pode ser um ovo de dragão. Animais comuns, ao comer, podem obter o sangue de dragão. Assim que essa notícia se espalhou, causou um alvoroço total na cidade. Em pouco tempo, várias forças começaram a se agitar. Todas começaram a agir. Enquanto isso, do outro lado, a gangue dos ratos e a gangue dos gatos, ao saber da existência do ovo de dragão, começaram a ter ideias. Porque, desde que animais comuns o comam, podem obter o sangue de dragão. No entanto, devido à força dos cães malignos, os dois grupos decidiram cooperar. Decidiram vir juntos para roubar. E o plano deles era bem simples. A gangue dos gatos ficaria responsável por atrair o fogo inimigo. A gangue dos ratos, por sua vez, roubaria o ovo de dragão através do esgoto. Mas eles não sabem que você já havia preparado uma emboscada, apenas esperando que a presa caísse na armadilha. E, neste momento, você do outro lado, embora você tenha estado no armazém nos últimos dias, o rei dos cães negros vem todos os dias entregar os pontos de evolução coletados a você. Claro que você não leva tudo, mas apenas 80%, porque a força do rei dos cães negros também precisa ser aumentada. Caso contrário, ele não conseguirá controlar um lugar tão grande. E não é só ele, incluindo todos os cães da gangue dos cães malignos, e aqueles animais herbívoros que foram domesticados, sob sua supervisão, todos os dias, além de entregar a maior parte dos pontos de evolução. Você também pode manter um pouco para si, para assim aumentar sua própria força. E os herbívoros que atingiram a fase de crescimento ganham ainda mais pontos de evolução diariamente. O que há de errado com isso? Neste momento, o rei dos cães negros, como de costume, trouxe os pontos de evolução de hoje. No entanto, o que te deixa confuso é que a quantidade recebida hoje é surpreendentemente o dobro da de ontem. Na verdade, após você anunciar as novas regras, muitos herbívoros de outras facções vieram secretamente se juntar ao ninho do dragão, embora ainda continuem sendo explorados. Mas, de qualquer forma, conseguem guardar um pouco. Portanto, sob essa tentação, os herbívoros no território do ninho do dragão são mais numerosos do que antes. Assim, os pontos de evolução também aumentarão proporcionalmente. Após entender a situação, você então ordenou novamente ao rei dos cães negros, para que não fosse necessário restringir suas ações, e que, na medida do possível, os herbívoros vivessem um pouco mais livres. Assim não provocariam sua rebelião. No entanto, uma vez que alguém causasse problemas, ainda assim, seria necessário escolher alguns de vez em quando, especificamente para servir de exemplo. Após a partida do rei dos cães negros, você olhou para os pontos de evolução que acabaram de ser entregues, e, sem hesitar, retirou metade, para acelerar o processo de incubação. Quanto ao restante, você optou por um sorteio. Afinal, além da incubação, o talento é a única maneira de você melhorar atualmente. A única maneira de aumentar seu poder. À medida que a roda do talento é ativada por você, o ponteiro começa a girar rapidamente. E finalmente para em um talento chamado Alma do Dragão. Um talento de contrato. O hospedeiro, ao ativar este talento, pode fazer um contrato de mestre e servo com seres de linhagem. Seres de nível baixo estabelecem um contrato de mestre e servo. O contratado não poderá escapar do controle. Ao ver um talento tão incrível, você quase gritou de empolgação. Embora você tenha várias habilidades poderosas. Mas, infelizmente, você é apenas um ovo. Portanto, antes de você conseguir incubar,
Você precisa estabelecer uma organização em que possa confiar. E até agora, além de Wang Qili, que é digna de sua confiança, os outros cães da gangue dos cães malignos, você não confia em nenhum deles. Afinal, eles apenas se submeteram temporariamente. Assim que algo mudar, eles definitivamente trairão imediatamente. E esse novo talento adquirido, sem dúvida, resolveu sua urgência atual. Com o passar do tempo, a manhã chegou. O dragão, no entanto, recebeu um visitante inesperado. Viu-se o gato-chefe trazendo uma turma de seguidores. Com uma atitude ameaçadora, chegaram à porta. Mas antes que pudessem gritar, os cães malignos, que já haviam recebido a notícia, imediatamente apareceram de todos os lados, como se fossem soldados celestiais. Cercaram-nos de forma que não havia como escapar. Em seguida, apareceu o rei dos cães negros, acompanhado por um grupo de cães de raça. No entanto, ao ver o gato-chefe pela primeira vez, ele franziu a testa, porque, em apenas alguns dias sem se ver, o tamanho do oponente havia aumentado consideravelmente. Já não era muito diferente do seu. E antes de se tornarem animais, os cães podiam facilmente dominar os gatos, totalmente por causa da vantagem de tamanho, mas sem tamanho igual, a velocidade de reação e o corpo do gato. As mãos são mais ágeis que as de um cachorro. E foi nesse momento de reflexão do rei dos cães negros, que o grande mal gritou. Seu corpo assumiu uma postura exagerada, e imediatamente saltou para o ar, com um brilho cortante passando. A garganta de um cachorro foi cortada na hora. O ataque repentino do grande gato pegou o rei dos cães negros de surpresa. Ele nunca imaginou que a velocidade do oponente era tão rápida. Mas agora ele não podia se preocupar com isso. Assim, após um grito para o céu, ele também saiu correndo rapidamente. As duas facções imediatamente começaram a lutar ferozmente. E devido à opressão do grande gato sobre os herbívoros, o pessoal deste lado era claramente muito mais forte do que o lado do dragão. Embora a luta estivesse difícil de decidir por enquanto, se continuasse assim, a derrota seria apenas uma questão de tempo. E, ao mesmo tempo, no armazém, o rei dos ratos entrou silenciosamente com um grupo de seguidores. Ao ver o ovo na mesa, ele não conseguiu desviar os olhos, porque quanto mais forte o animal, mais ele consegue sentir a sua parte. Neste momento, na mente do rei rato, parecia haver uma voz extremamente sedutora, que o fazia apressar-se para comer, mas ele não havia dado 2 passos, quando o rei rato de repente mordeu a língua, forçando-se a voltar à realidade. Porque ao se aproximar do ovo do dragão, uma intensa sensação de crise, de repente invadiu seu coração. Isso fez com que o rei rato ficasse imediatamente alerta. E neste momento, dentro do ovo do dragão, você também ficou surpreso com a estranha ação do outro. Você estava prestes a aproveitar que esse cara se aproximava, e então eliminá-lo de imediato. Mas ao tentar sentir a presença dele, ele conseguiu perceber suas intenções. Parece que a força desse cara está definitivamente acima do rei cão negro e do grande gato. E não era apenas uma estrela e meia. Neste momento, o astuto rei dos ratos mandou seu irmão mais novo se aproximar para testar. Eles ainda achavam que era um trabalho fácil, mas não esperavam que, ao mesmo tempo, houvesse gritos. Apenas ouviram um rugido de dragão. Então, viram uma formação de 6 estrelas cegas se formar instantaneamente. Chamas laranja-avermelhadas jorraram com uma temperatura aterrorizante. Em um piscar de olhos, cobriram todo o armazém. Alguns ratos que estavam se aproximando de você nem mesmo conseguiram emitir um grito de dor. Desapareceram completamente nas chamas. Esta cena aterrorizante deixou todos os ratos presentes aterrorizados. Seu medo, escondido nas profundezas de seus genes, forçou-os a fugir rapidamente deste inferno na terra. Mas antes que pudessem dar 2 passos, um novo acontecimento ocorreu novamente. Apenas viram uma pressão sutil e suprema descer do céu. Caiu pesadamente sobre eles. Todos os ratos, incluindo o rei dos ratos, todos caíram no chão com um estrondo. Neste momento, o rei dos ratos levantou a cabeça com dificuldade. Ele perguntou, um pouco incrédulo, quem você realmente era. Mas ao descobrir que você era o novo chefe da gangue dos cães malignos, ele se lembrou de alguns dias atrás. A gangue dos cães malignos de repente mudou de nome para a Dinastia do Dragão. Naquele momento, ele ainda se atreveu a zombar. Mas agora ele entendia que havia mudado de mestre. E após testemunhar seu poder aterrorizante, ele percebeu que não havia chance de vitória. Embora o rei dos ratos ainda mantivesse alguma força, mas deixá-lo enfrentar um cultivador era realmente um pouco difícil para o rato. Isso realmente era um pouco difícil para o rato. Assim, o rei dos ratos se jogou para trás e ficou deitado. Ele estava dizendo que, já que havia caído em suas mãos, isso era como se ele estivesse aceitando o seu destino. Em seguida, ele fechou os olhos,
com o coração como cinzas. No entanto, você não o matou. Em vez disso, você lhe deu duas opções. A primeira era morrer sem deixar vestígios. A segunda era se submeter a você. O rei dos ratos, deitado no chão, ao ouvir isso, imediatamente se levantou como um peixe, e sem hesitar escolheu se submeter. E esse lado cômico quase fez os pequenos se surpreenderem. Este ainda é o rei dos ratos, cruel e implacável? E a razão pela qual você não o matou é porque percebeu que esse sujeito, além de ser feio, é uma boa pessoa também. Devido à animalização, todos os dispositivos de comunicação falharam antes. As informações que você pode obter agora estão limitadas a este pequeno mar. Quanto às mudanças do lado de fora, você não tem ideia do que está acontecendo. Já que você decidiu seguir o caminho do dominador, você deve dominar completamente essas informações. E o rei dos ratos e seus pequenos são, sem dúvida, a melhor escolha para informações. Porque os ratos têm um corpo pequeno, podem se infiltrar sem serem percebidos em outros locais para coletar informações, e têm uma grande capacidade de adaptação. Isso é suficiente para que eles sobrevivam em várias condições extremas. Eles são praticamente agentes secretos natos. Assim, para testar a lealdade do Rei Rato, você o fez mostrar sua sinceridade. E ao ouvir isso, a outra parte apenas baixou a cabeça e refletiu por um momento. Então, ele afirmou que havia matado o grande gato. Isso deve ser suficiente para provar sua lealdade, certo? Ao ver você acenar com a cabeça em concordância, o Rei Rato se virou e se transformou em uma sombra, saindo rapidamente do armazém. E, ao mesmo tempo, na entrada do dragão, o grande gato estava completamente tomado pela fúria. Ele havia esquecido completamente da colaboração. A questão de roubar os ovos do dragão. Eles claramente só precisavam atrasar o tempo. Não precisavam lutar tão ferozmente. Mas, uma vez que a luta começou, quem se importava com isso? Vendo que o dragão estava prestes a ser derrotado. Agora, na mente do grande gato, havia apenas uma ideia, que era derrotar o oponente de uma vez por todas, e depois exterminar aquele grupo de ratos fedidos. No entanto, nesse momento, uma sombra negra extremamente rápida se aproximou rapidamente. Em apenas um instante, chegou ao centro do campo de batalha. Quando ele parou, os gatos e cães presentes finalmente conseguiram ver que era, na verdade, um rato do tamanho de um cachorro. Essa mudança repentina deixou todos os animais um pouco confusos. Esse rato deve ter se tornado um espírito. Como ele ficou tão grande? E o gato-chefe imediatamente reconheceu que era o rei dos ratos. Shingra não sabe como isso pode se tornar tão grande, mas não tinha tempo para investigar. Ele só queria se unir ao outro para se fortalecer e exterminar esse grupo de cães idiotas. Mas antes que o gato-chefe pudesse falar, de repente, soltou um grito horrível. Era o rei dos ratos que estava à sua frente, que, sem qualquer aviso, iniciou o ataque. Seus dentes afiados, em um instante, perfuraram sua garganta. Após um momento, o rei dos ratos finalmente soltou a boca, e então arrastou o corpo e desapareceu novamente. Com a morte do gato-chefe, o rei dos cães negros se tornou o comandante supremo presente. Assim, sob seu comando, esses gatos foram rapidamente dominados. E, enquanto isso, as pessoas esperando no armazém ousaram deixar o rei dos ratos ir. Foi porque, nos últimos dias, quando estavam sem nada para fazer, descobriram novas maneiras de usar suas habilidades inatas. Como, por exemplo, selar a proteção do trovão dentro do corpo do seu bom irmão, Wang Qili. Desde que você entenda a intenção dele, você pode ativá-la e usá-la imediatamente. Mas, devido à falta de sangue de dragão, portanto, se usar a proteção do trovão celestial, também terá que pagar um preço alto por isso. Quanto à fúria do dragão, você descobriu um uso ainda mais perverso. Assim que você identificar uma certa presença, a fúria do dragão irá automaticamente rastrear. Não há como se esconder. E logo ali no armazém, você já havia identificado a presença do Rei dos Ratos. Desde que ele não retorne em 3 minutos, ou se sentir que ele está prestes a sair, você não hesitará em liberar o caminho do dragão. No entanto, nesse momento, a porta do armazém foi aberta de forma brusca, e vimos o Rei dos Ratos arrastando o corpo do gato-chefe. Ele entrou diretamente. Após receber sua aprovação, seu corpo então se contraiu e voltou ao tamanho original. Então, ele se deitou diante de você. Na verdade, ele havia usado toda a sua força para completar a missão, liberando todo o seu poder. Essa transformação exagerada, mesmo o Rei dos Ratos teve dificuldade em suportar. No entanto, antes que ele pudesse recuperar o fôlego, um som alto de rugido de dragão, de repente, ecoou na mente do Rei Rato. Ele apenas sentiu tudo escurecer à sua frente, e então perdeu completamente a consciência.
Na verdade, foi você quem ativou o contrato de alma de dragão. Esperando no armazém por quase 10 minutos. O Rei Rato finalmente começou a acordar lentamente. Apenas os olhos vazios e silenciosos de um pássaro assombrado. Como se tivesse passado por algo extremamente aterrorizante. Na verdade, o contrato de alma de dragão que você liberou é uma forma de contrato de escravidão. Após a conclusão do contrato, a poderosa alma de dragão deixará uma marca indelével na alma do outro. E a alma de seres comuns é muito frágil. Além disso, os ratos são extremamente medrosos. O Rei Rato, que acabou de passar por esse processo, naturalmente, sofreu bastante. No entanto, neste momento você pode sentir claramente. Eu e o Rei Rato temos uma conexão estranha. É uma sensação de poder sobre a vida e a morte do outro. Com a morte do grande gato e o retorno do Rei Rato, esta grande batalha finalmente chegou ao fim. A cidade do mar agora está quase completamente sob seu controle. Logo, a noite chegou. Você convocou todos os líderes da organização para instruir o próximo plano da Dinastia Dragão. O que significa que eu preciso de mais pontos de evolução. Portanto, a influência precisa se expandir. Mas antes disso, precisamos resolver os perigos na cidade. Embora na cidade, além deles, outras forças não sejam relevantes, ainda é mais seguro mantê-las sob controle. Caso contrário, se deixarmos eles se desenvolverem, pode ser que um dia causem problemas. Você não quer que, enquanto estiver em batalha, seu flanco esteja enfrentando problemas. Portanto, essa tarefa será resolvida pelo Rei Cão Negro. Quanto ao Rei dos Ratos, ele estava liderando os ratos para investigar a situação fora da cidade do mar. Já que precisamos que esses caras façam o trabalho, é natural que primeiro tenhamos que dar algo em troca. Então você simplesmente dividiu diretamente os pontos de evolução que coletou hoje. Os pontos de evolução arrecadados foram divididos em duas partes, entregando uma para o Rei dos Cães Negros e outra para o Rei dos Ratos. Os dois ficaram emocionados ao ouvir isso, e rapidamente agradeceram em uníssono. Mas foi nesse momento que o Rei dos Ratos sugeriu que, já que queríamos expandir nosso poder, se apenas chamássemos de chefe, isso realmente diminuiria nossa posição. Precisamos de um título imponente. Então o Rei dos Ratos baixou a cabeça e pensou por um momento. E parecia ter uma boa ideia. Já que você é um ovo de dragão, e nosso poder se chama Dinastia do Dragão, que tal a partir de agora todos chamarem você de Senhor Sagrado? Mas você não se importa muito com títulos. Quando escolhemos o nome em Ninho do Dragão, foi totalmente por impulso. Mas já que esses caras estão tão felizes com isso há tanto tempo, então você também não se importa com isso tudo. Deixe que eles façam, tudo bem? Mesmo que sejam títulos pomposos. Diante de um poder absoluto, tudo é em vão. E na manhã seguinte, o Rei dos Cães Negros reuniu um grande número de cães e partiu em direção às forças de outros animais na cidade. Foram apenas 2 dias. Aqueles que se submeteram, se submeteram. Aqueles que desapareceram, desapareceram. E o Rei dos Ratos, no dia seguinte ao término da reunião, levou um grupo de seus seguidores e partiu para investigar informações em outras cidades. Em um piscar de olhos, um mês se passou. Neste momento, na base do Império do Dragão, ele olhava entediado para seu painel de sistema. Ao longo de um mês, você usou todos os pontos de evolução coletados para acelerar seu tempo de incubação, de originalmente 9.880 anos para agora mais de 8.000 anos. Mas você ainda não está satisfeito com essa velocidade, porque, nesse curto espaço de um mês, aconteceram algumas coisas bastante estranhas. Exceto pelo Rei Rato, apareceram mais de 10 animais na cidade. Animais que sofreram mutações. Alguns deles dominaram, podendo aumentar sua força em dezenas de vezes instantaneamente. Outros adquiriram uma velocidade capaz de superar seus próprios limites. E alguns desenvolveram garras poderosas, capazes de rasgar uma parede com facilidade. Esses animais pareciam ter, de repente, se mutado e adquirido uma força tão poderosa que violava as leis da natureza. E você ainda não conseguiu descobrir a causa exata das mutações desses animais. Mas, felizmente, entre os animais mutantes, mais da metade deles eram membros do Ninho do Dragão, incluindo o Rei dos Cães Negros. Com a ajuda dele e de outros membros, conseguiram finalmente dominar aqueles mutantes. No entanto, eles também, assim como o Rei Rato, ao usarem suas habilidades, precisam gastar uma quantidade enorme de energia, e não conseguem sustentar isso por muito tempo. Justo quando você estava imerso em pensamentos, foi interrompido por uma voz aguda, e ao ouvir esse som, é claramente a luz da manhã que já havia partido há um mês. Neste momento, seu tamanho aumentou novamente. É evidente que ele atingiu a fase adulta. Em seguida, através de sua narrativa, você finalmente compreendeu a situação da cidade de Borrai. E a cidade de Borrai
É o lugar onde você e o Wang Qili originalmente viveram. No início, vocês dirigiram até a montanha em busca de um estúdio de pintura. Depois, Wang Qili se transformou em uma tartaruga crocodilo. E você se tornou um ovo. Levou vários dias de esforço. E assim vocês chegaram à cidade costeira. Sem mencionar voltar para a cidade de Bohai. E naquele momento, aquele lugar estava ocupado por um grupo de leões. E todos eles haviam atingido a fase adulta. E o líder deles é um sujeito que se autodenomina o Rei Leão Dourado. Na verdade, ele também é uma mutação. Um puma que adquiriu habilidades especiais. No entanto, o Rei Rato afirmou que as habilidades do oponente são extremamente assustadoras. Até mesmo quando ele foi investigar, quase foi descoberto. No entanto, isso despertou seu interesse. Afinal, a cidade de Bohai é o lugar onde você viveu por mais de 10 anos. E não é tão longe da cidade de Aichi. Voltar para dar uma olhada também é bom. Então, naquela noite, você convocou vários líderes e anunciou sua intenção de partir. E do lado da cidade de Aichi, tudo foi entregue ao Rei dos Cães Negros para gerenciar. E os pontos de evolução coletados diariamente também foram temporariamente guardados por ele. E serão entregues juntos quando você voltar. Entregar. De qualquer forma, após o aparecimento de animais mutantes na cidade, você não hesitou em investir pesado. E fez com que todos eles assinassem o contrato da alma do dragão. Isso naturalmente inclui o Rei dos Cães Negros. Portanto, enquanto o contrato da alma do dragão existir, eles não se atreverão a ter qualquer ideia sobre você. Com o passar do tempo, chegou o dia seguinte. Em uma estrada nos arredores da cidade de Aichi, o rei se levantou e lentamente caminhava pela estrada carregando você. Depois de mais de um mês, essa estranha combinação de vocês embarcou mais uma vez em uma nova jornada. No entanto, o campo já havia mudado bastante neste momento. A estrada originalmente plana e reta, neste momento também começou a ser coberta por algumas vinhas. Se continuar a se desenvolver a essa velocidade, em poucas décadas, as cidades deixadas pela humanidade serão completamente assimiladas pelo ambiente selvagem. Embora seja possível ver várias marcas de animais na estrada, é difícil encontrar aqueles que realmente andam na estrada como vocês. No entanto, é muito difícil descobrir, a menos que sejam aquelas feras muito ferozes. E para chegar à cidade de Bohai, esta estrada já é a mais próxima. Ao longo do caminho, não importa que tipo de problema vocês terão que suportar. Antes desta partida, a família real dos Cães Negros planejava levar metade dos membros para escoltar. Mas, após pensar um pouco, você decidiu recusar. Porque com sua força atual, você não teme esses animais selvagens. E também não precisa que você intervenha. Ter o Wang Qili de pé já é suficiente para lidar com isso, embora ande um pouco devagar. Mas vocês também não estão com pressa. Considerem isso como um treino para o Wang Qili. No entanto, neste momento, a voz da Terra de Supressão apareceu novamente. Detectou a aparição em massa de animais com habilidades não naturais. A ordem está prestes a ser restaurada. Após 24 horas, cada pessoa irá ativar sua rota de evolução completa. Ao mesmo tempo, poderão usar muitos pontos de evolução para ativar suas habilidades especiais. Após eliminar animais com habilidades especiais, obterão mais pontos de evolução. Com o desaparecimento da voz, neste momento, seu coração já estava em tumulto, porque a Terra acabou de mencionar que não. Animais com habilidades naturais. Certamente se referia a animais como o Rei Rato, que obtiveram poderes que vão além das forças naturais. E isso significa que poderá haver uma ameaça a vocês. Em seguida, vocês dois continuaram o caminho. No percurso seguinte, embora tenham encontrado muitos animais atacando por trás, mas com a perfeita coordenação de vocês, todos foram facilmente neutralizados. No entanto, ao passar por um bambuzal, um rugido estrondoso ecoou. Quebrou a tranquilidade deste lugar. Junto com isso, havia também passos pesados. Como a visão da tartaruga crocodilo é bastante ruim, você estava atuando como um radar durante todo o caminho. Mas justo quando você estava prestes a usar a pedra divina, você viu uma sombra preta e branca, que de repente surgiu da floresta de bambu, gritando que finalmente estava a salvo. Em seguida, sem dizer uma palavra, se escondeu atrás de vocês. No entanto, naquele momento, você e a rainha ficaram surpresos ao ver essa criatura. Quase deixaram a mandíbula cair, porque a pelagem dele era preta e branca, além de ter as características olheiras pretas. Era, sem dúvida, um panda. O mais importante é que ele também fala. Ou seja, ele é um humano transformado. Não se esperava que antes da chegada da pintura de animais, alguém realmente tivesse coragem de comer um tesouro nacional. Mas antes que vocês pudessem se recuperar, de repente, surgiram 8 sombras marrons. E eram todas leões majestosos. E o leão líder
Ao ver o panda atrás de Wang Qili, emitiu um rugido aterrorizante. Aquela voz penetrante imediatamente assustou os animais a quilômetros de distância. Em um instante, causou uma grande confusão. E no momento em que ouviram o rugido, o panda ficou tão assustado que tapou os ouvidos e se encolheu no chão, tremendo. No entanto, nesse momento, o leão líder de repente notou que havia um ovo nas costas daquela tartaruga crocodilo. Foi apenas um olhar muito breve, e seu olhar não conseguiu se desviar. Não esperava que essa saída trouxesse uma surpresa. Se trouxer esse ovo de volta para o chefe, ele certamente me recompensará bem. No entanto, quando os leões estavam prestes a atacar em massa, uma onda de pressão aterrorizante desabou repentinamente. Um som ecoou, exceto pelo leão líder. Todos os outros foram pressionados ao chão, como se estivessem sob o peso de 1000 exércitos. E nesse momento, o leão líder também estava com a testa franzida, como se estivesse suportando uma dor imensa. Ele mordia os dentes com força, lutando para não se deixar cair. Isso deixou você, que estava no ovo de dragão, também sem conseguir conter a surpresa. É bom lembrar que você não ficou de guarda. Assim que chegou, usou a maior pressão possível. Mas esse cara parecia estar tendo muita dificuldade. Mas, de qualquer forma, não podia deixá-lo cair completamente. E foi nesse momento, o oponente, pressionando com uma leve pressão, lançou um longo uivo para o céu. Em seguida, viu-se que seu pelo originalmente marrom, de repente, emitiu um leve brilho avermelhado. Os músculos dos membros e do tronco se ergueram instantaneamente, transbordando com uma força explosiva, e um par de olhos do tamanho de bolas de bilhar explodiu em pelos arrepiantes. Wang Qili e o panda sob seu olhar, como se estivessem caindo em um poço de gelo, como se algo extremamente aterrorizante os estivesse observando. Após a mudança no corpo, a pressão sobre o leão líder aumentou instantaneamente. Ele se levantou de repente e olhou para você com um olhar sério, perguntando o que você realmente era. Mas você não deu atenção a ele, mas começou a se comunicar em voz baixa com Wang Qili. Começaram a trocar palavras em um sussurro. O leão líder, vendo que você não o atendeu, ficou imediatamente furioso. Então, ele empurrou o chão com força e avançou em direção a Wang Qili com fúria. A lâmina afiada se moveu a uma velocidade incrível e, em um instante, desceu com força. E seu alvo era você, que estava nas costas de Wang Qili. No entanto, no momento em que o ataque foi lançado, a rainha ali também começou a se mover, sob sua direção. Ele subiu nas costas do panda com uma velocidade incrível, com o som de um trovão como proteção. O céu, que antes estava limpo, de repente explodiu em som. Um raio em um dia ensolarado. Foi apenas um piscar de olhos. Um raio dourado caiu estrondosamente. Em um instante, a área de 50 metros ao seu redor transformou-se instantaneamente em um mar de relâmpagos dourados, destruindo freneticamente toda a força vital na área. À medida que a luz do trovão começava a se dissipar, viu-se que a densa floresta de bambu tornou-se o centro. Formou uma enorme zona de vácuo. Naquele momento, o rebanho de leões estava deitado de forma desordenada. A vitalidade em seus olhos já havia desaparecido. E o leão líder era o mais próximo do centro do trovão. Podia-se ver que seu pelo estava arrepiado. Exalava um cheiro muito desagradável de queimado. Mas o que é inacreditável é que ele não foi eletrocutado diretamente, mas sim no momento em que vocês ficaram atordoados. Seu corpo de repente rompeu em uma luz vermelha. E então um forte cheiro de sangue invadiu o ar, fazendo com que Wang Qili e o espírito do panda ficasse um pouco confuso. Quando eles recuperaram a consciência novamente, o leão líder já se transformou em uma figura vermelha e fugiu rapidamente para longe. Ao ver tal cena, seu coração ficou extremamente chocado, porque você podia sentir claramente que a respiração do oponente já estava começando a desaparecer, mas não sabia por que ele ainda conseguia escapar. No entanto, o que mais te confunde é que ter se tornado ineficaz já seria o bastante. Mas o que é surpreendente é que o raio protetor que matou um tiranossauro também não conseguiu eliminá-lo. Embora ele parecesse ter sofrido ferimentos extremamente graves, ele realmente sobreviveu ao raio protetor. Em apenas um dia, suas 3 grandes habilidades já falharam em 2 delas. Esta é a primeira vez que você enfrenta isso desde que se tornou um animal. É a primeira vez que você enfrenta um revés assim. Mas, revés é revés. No entanto, os problemas atuais ainda precisam ser resolvidos. Então, você imediatamente ativou a Fúria do Dragão. Viu-se uma blindagem vermelha de 6 estrelas, que instantaneamente se formou acima da sua cabeça. Após girar algumas vezes, seguiu em direção ao leão líder. Disparou na direção em que ele estava fugindo. Assim que percebeu a anomalia, você imediatamente bloqueou a presença dele, para evitar que ele escapasse.
Assim que a fúria do dragão é liberada, esse cara, mesmo que fuja para os confins do mundo, com certeza morrerá. Parabéns, anfitrião, por matar o leão maduro de 700 milhões. Você ganhou 1780 pontos de evolução. Com o aviso do sistema, você finalmente se sentiu aliviado. No entanto, o que te surpreendeu foi: desta vez, você conseguiu de uma só vez tantos pontos de evolução. É bom lembrar que você acabou de matar aquelas leões com a proteção do trovão, e só ganhou mais de 300 pontos. Isso é simplesmente incrível. Mas foi nesse momento que você se lembrou que havia um panda. Então, ao perguntar, você descobriu que a pessoa era, na verdade, uma conhecida de Wang Qili. Ele se chama Panda. E a família Panda era uma das mais proeminentes em Magic City. Também uma das famílias mais importantes. Mas, após a chegada daquela maldita pintura de animais, ele acabou se tornando essa figura. Depois, sob a descrição de Panda, vocês entenderam a situação específica de Magic City. E isso, surpreendentemente, envolvia Wang Qili. Na verdade, após a chegada da pintura de animais, aqueles malditos leões ocuparam a mansão da família dele. Isso imediatamente deixou Wang Qili nervosa. O fato de a casa ter sido ocupada não importava muito. De qualquer forma, agora tudo se tornou buracos. Onde quer que mor, é a mesma coisa. Mas o que mais lhe preocupa é: se seus pais voltaram para a promessa do mar, com suas velhas ideias teimosas, se descobrirem que a casa foi ocupada, terão que lutar com aquela turma de leões. À medida que Panda continua a contar, vocês realmente começam a entender a confusão dos mestres do Mar Mágico. Na verdade, após o grupo de leões dominar os mestres do Mar Mágico, no começo, eles eram como a antiga gangue dos cães malignos, obrigando-os a entregar pontos de evolução todos os dias. Isso para aumentar seu próprio poder. Embora os herbívoros estivessem sendo explorados, pelo menos não corriam risco de vida. Mas desde que a vontade da Terra voltou a aparecer, tudo mudou completamente. Não se sabe qual idiota de repente descobriu uma regra, e então quebrou o ambiente original dos herbívoros, que tinham um ambiente de sobrevivência, porque eles descobriram, desde que os herbívoros sejam colocados no dia anterior a uma situação de perigo extremo, e consigam sobreviver, no dia seguinte, os pontos de evolução que eles podem obter aumentarão significativamente. Portanto, isso fez com que o grupo mostrasse os dentes. Assim, eles selecionaram alguns herbívoros que produzem poucos pontos de evolução diariamente, e então os reuniram para uma perseguição e massacre frenéticos. No final, apenas 110 herbívoros conseguirão sobreviver com dificuldade. No entanto, em uma cidade de Bohai tão perigosa, você não demonstra medo algum, embora tenha acabado de passar por um pequeno revés. Mas você também não usou seu poder, já que uma proteção de relâmpago não funcionou. Então, vamos usar diretamente o esôfago. Além disso, você ainda tem um poder ainda mais terrível, a Fúria do Dragão. E antes disso, portanto, não houve escolha de adicionar novos talentos. Primeiro, não encontraram oponentes fortes. Segundo, este sistema é muito obscuro. Você começou achando que a cada vez que tirasse um talento, todos precisam apenas de 1000 pontos de energia espiritual. Mas na prática não é bem assim. Na verdade, a cada extração, a energia espiritual necessária na próxima vez dobrará. Mas agora aconteceu algo assim. Isso também te fez entender a realidade e adquirir novos talentos. E no dia anterior à partida, você fez questão de que o Rei dos Cães Negros coletasse antecipadamente uma quantidade de pontos de evolução. Mas se for para extrair talentos, estimo que só poderá extrair uma vez, porque na próxima vez ainda terá que dobrar. Dobrar significa 4000 pontos, o que definitivamente não é suficiente. E mesmo que fosse suficiente, você não se atreveria a usar tudo para o sorteio, porque ainda precisaria reservar alguns para se proteger. No entanto, conseguir mais um talento é excelente, porque os talentos extraídos pelo sistema, cada um possui um efeito extraordinário. Então, pensando nisso, você iniciou o sorteio. No momento em que a energia espiritual foi descontada, a roleta começou a girar. Parabéns, anfitrião, você completou a extração de talentos. Você ganhou um novo talento, o Trovão do Dragão. O anfitrião pode usar a alma do dragão divino para emitir um rugido de dragão que abala a terra e o céu. Ao usar o consumo básico de energia espiritual, pode causar um forte atordoamento em grande área. E ao usar mais energia espiritual, pode atacar diretamente a alma do inimigo. Com a introdução do sistema, você instantaneamente entende a função desse novo talento. Parece ser uma habilidade de controle em grupo, mas não é tão simples assim, porque pode aumentar o poder com base no consumo de energia espiritual, e é especificamente destinada a atacar almas. Esta é exatamente a habilidade que você precisa no momento.
Aqueles leões, mesmo que seus corpos sejam fortes, e daí? Não é possível que suas almas sejam igualmente fortes, certo? Além do mais, seus corpos pode não ser capaz de suportar sua proteção de trovão 10 vezes mais forte. E após ponderar por um momento, Panda parece ter tomado uma decisão extremamente importante. E então, com uma expressão determinada, declarou: espero poder ir com vocês para a cidade do Mar Mágico. Mas isso imediatamente te deixou um pouco confuso. Esse cara estava morrendo de medo há pouco. Agora, de repente, ele se tornou decidido. Então, sob a explicação do Panda, vocês finalmente souberam o que aconteceu. Na verdade, após se tornarem animais, toda a família deles se transformou em pandas. Isso porque eles podiam gerar muitos pontos de evolução. Eles eram sustentados diariamente pela alcateia de leões. Embora estivessem sendo explorados sem fim, pelo menos não passavam fome. Mas após essa nova ocorrência, aqueles leões gananciosos começaram a reclamar que a velocidade de produção deles era muito lenta. Então, por um acaso, o pai do panda recebeu a notícia por acaso. A alcateia de leões estava interessada em usá-los para experimentos, para que eles também participassem do plano de coleta de pontos de evolução. O pai do panda imediatamente ficou descontente. Isso é praticamente forçar um caminho sem saída. Então eles decidiram esperar até escurecer. No momento em que a vigilância daquele grupo de leões estava mais fraca, eles iriam romper de uma vez, fugir da sala do mar demoníaco, se não fossem oprimidos. Com a velocidade de desenvolvimento dos pandas, estabelecer-se no campo não seria um problema, embora sejam herbívoros. Mas, de qualquer forma, ainda são ursos. O poder de ataque em comparação com alguns predadores ferozes não fica atrás nem um pouco. Mas o que ninguém esperava era que eles subestimaram severamente a ferocidade daquele grupo de leões. Ao perceber que eles planejavam fugir, o grupo de leões não hesitou e atacou-os. Eles, que eram oprimidos todos os dias, como poderiam vencer um grupo de leões? Assim, eles rapidamente foram derrotados. Todos sofreram ferimentos graves. E o pai do panda morreu imediatamente diante da aparência daquele grupo de leões. Finalmente, apenas Panda conseguiu escapar no meio da confusão, e ainda foi perseguido por eles até aqui. Ele originalmente planejava escapar sozinho depois, e se desenvolver na selva por alguns anos, para voltar e se vingar quando tivesse força. Mas desde que o conheceu, ele mudou de ideia. Porque com sua força extraordinária, com certeza você pode facilmente esmagar esse grupo de leões. Depois de ouvir sobre suas experiências, você imediatamente concordou em ajudá-lo a se vingar. Afinal, o seu objetivo nesta viagem era para dominar a cidade de Borrai. Portanto, mais cedo ou mais tarde, você teria que enfrentar aquele grupo de leões. Sendo assim, é melhor fazer um favor. O tempo passou rapidamente e chegou a tarde do segundo dia. Após 7 dias, vocês finalmente chegaram ao destino desta viagem, a cidade de Borrai. No entanto, naquele momento, na porta da cidade, alguns leões estavam se movendo de um lado para o outro, capturando. Se você se aproximar imprudentemente, com certeza haverá perseguição, porque ao longo do caminho, quanto mais vocês se aproximavam da cidade de Borrai, quanto menos animais encontramos. Especialmente na última meia hora de viagem, não vimos nem a sombra de um animal. Agora é a era da venda em massa. Os animais não sabem quantas pessoas estão mais concentradas do que antes. Portanto, vocês deduzem que todos os herbívoros ao redor foram capturados, para serem usados na coleta de pontos de evolução. Na verdade, com sua força, não deve ser difícil entrar e matar diretamente. Mas se você fizer isso, com certeza chamará a atenção da alcateia de leões. Se eles souberem da sua força, com certeza ficarão assustados e fugirão. Com a excitação de vocês, com certeza não conseguirão alcançar, embora você tenha a fúria do dragão para rastrear. Mas, afinal, é uma habilidade de dano único. Não há como lidar com tantos de uma vez. E seu princípio é não agir a menos que necessário. Uma vez que você age, deve derrotá-los. Porque uma vez que a rede de diversão escape, isso pode trazer problemas para você. Embora essa possibilidade seja extremamente remota, mas também deve ser sufocado no berço. No entanto, nesse momento, Panda disse que sabia de um lugar que talvez pudesse se infiltrar na cidade. Então, vocês chegaram a um cemitério de aparência sombria. Na verdade, aqui à primeira vista é um cemitério. Na verdade, é um abrigo antiaéreo que leva à cidade. Desde que se cave o túnel na entrada, pudesse chegar diretamente ao centro da cidade. A rainha Livien imediatamente se adiantou e começou a cavar no chão. Não é que ele estivesse tão diligente, mas sim por causa deste lugar. Ele não queria ficar aqui nem por um minuto. O cemitério já era repleto de lápides. E, devido ao longo tempo sem cuidados,
Agora parecia extremamente desolado e estranho. Além disso, agora era noite. E ao redor havia uma névoa inexplicável. Uma cena assim. Qualquer pessoa que visse isso provavelmente se afastaria. Embora vocês tenham se tornado animais agora. Mas não são apenas animais puros. Porque em suas cabeças ainda resta a autoconsciência humana. Também se pode sentir emoções de pânico e medo. Mas é preciso dizer, a capacidade de escavação da tartaruga crocodilo é realmente muito poderosa. Apenas alguns minutos, o arbusto original desapareceu. Tomar. E foi substituído por um enorme buraco de mais de 1 metro de profundidade. E neste momento, no fundo do buraco, há uma enorme tampa de poço de pedra, com um som abafado de Panda. A tampa do poço foi brutalmente deslocada por ele. Então revelou uma abertura escura. Mas ao entrar no abrigo antiaéreo, vocês foram bloqueados por uma parede sólida feita de concreto. A parede maciça fundida bloqueou o caminho. Então você usou a pedra divina. Começou a perceber a espessura da parede à sua frente. Mas não se consegue ver nada atrás. Portanto, isso só pode indicar que a parede é muito espessa. Se não houver grandes máquinas pesadas, não será possível atravessá-la. Mas agora não há outra solução melhor. Então você decidiu tentar forçar a abertura. Com a fúria do dragão sendo liberada, a armadilha cega de 6 estrelas de cor vermelha fogo se formou instantaneamente. Chamas laranja-avermelhadas vieram como uma onda. O túnel, que antes estava um pouco frio, teve a temperatura elevada instantaneamente em vários níveis. Ao ver uma cena tão aterrorizante, Wang se levantou e, sem perceber, engoliu em seco. Mesmo que já tivesse visto essa cena antes, ao se deparar com isso novamente, seu coração ainda não pôde evitar sentir medo. E o panda, que estava muito animado, neste momento também ficou paralisado no lugar. O poder dessa bola de fogo é grande demais. Se chegar mais perto de você, você provavelmente será queimado instantaneamente. E quando a fúria do dragão se forma, se não receber sua ordem de ataque, ela continuará existindo na forma de uma bola de fogo. Quando os 5 minutos se esgotarem, ela se dissipará naturalmente. À medida que a bola de fogo se aproxima da parede, o concreto derrete como se fosse gelo. Apenas um momento. Na parede espessa, surgiu um túnel negro. Queimar esta parede com o fogo da ira do dragão, sem dúvida, é um desperdício de recursos. Mas o que você pode usar para quebrar a parede é apenas este talento. À medida que a bola de fogo se dissipa lentamente, vocês atravessam a parede com sucesso, chegando ao centro da cidade de Bohai. E no momento em que saem do abrigo antiaéreo, vocês olham ao redor com cautela. Depois de perceber que não há vestígios de animais, isso foi um alívio. Por que aparecer abertamente no território dos leões? Isso é extremamente perigoso. Em seguida, vocês começam a discutir como capturar todos os leões de uma vez. Após uma intensa discussão, vocês decidem unanimemente usar o método antigo. Primeiro, você será o isca. Atraia todos aqueles leões. E então, com a proteção do trovão, mate-os de uma vez. Este método, embora simples, é extremamente prático. No entanto, isso definitivamente não vai funcionar. Teremos que esperar até que eles se encontrem. Então, sob a liderança de Panda, você entrará em ação. Ele decidiu se esconder primeiro na casa do primo. Então, sob o olhar do seu divino mestre, você conseguiu evitar todos os animais com facilidade. Chegamos ao cemitério em breve. Esta é uma moradia duplex de 3 andares. Embora pareça um pouco antigo, mas ainda assim parece muito impressionante. Nesse momento, o portão da pequena casa estava aberto. À primeira vista, estava completamente escuro. Não parece em nada uma habitação de animal. Mas você escaneia usando métodos divinos. Mas eles descobriram que não havia apenas animais lá dentro. E existem muitos deles. Mas antes mesmo de você chegar perto do portão, de repente, um som estridente ecoou debaixo dos pulmões do cachorro. Em seguida, veio a sentença, grande e de formato vertical. Eles surgiram de trás do portão principal. Eles te cercaram completamente. Mas depois de ver claramente a aparência de Panda, um dos Shiba Inus o reconheceu imediatamente. Assim, sob sua liderança, você entrou no pátio sem qualquer impedimento, mas ainda não conseguia enxergar a situação lá dentro com clareza. Wang Qili estremeceu imediatamente. Tudo que você consegue ver está no chão ao seu redor. Ele apoiava todo tipo de animal. Não vou entrar no mérito dos gatos e cachorros comuns. Mais absurdo ainda, havia cobras e insetos incluídos. Avistamos até 2 leopardos nebulosos. Todos eles eram carnívoros. Sua chegada imediatamente atraiu a atenção de todos os animais. E eles olharam fixamente, observando atentamente. Assim como ver comida deliciosa. A situação estava prestes a sair do controle. Uma sensação avassaladora de opressão desceu do céu. Os animais ao redor sentiram como se tivessem caído em uma caverna de gelo.
Todos caíram no chão, ofegantes. E neste momento crítico, foi você quem libertou o poder do dragão. Só então a situação foi temporariamente controlada. No entanto, neste momento, a porta da sala de estar foi repentinamente aberta com um empurrão. Então, uma figura negra surgiu. Isso era claramente um macarrão. Uma pantera negra com um brilho feroz nos olhos. E depois que ele entrou no pátio, eu ainda nem tive a oportunidade de falar com o panda. Senti uma leve pressão vindo em minha direção. Ele estava prestes a desmaiar. Então, rapidamente, Panda lhe disse para parar. Ele indicou que a pantera negra era sua prima. Com o poder do dragão recuperado por você. Só então a outra parte sentiu a pressão desaparecer. Então, sob a narração de Panda, ele então relatou suas experiências após deixar a cidade. E eles revelaram seu plano de vingança. Após ouvir o plano, primo de Panda, Panting, olhando para você novamente. Seus olhos estavam cheios de apreensão. O súbito aparecimento de microcaptadores agora mesmo, como uma inundação ou uma fera feroz. Muito menos tomar alguma atitude. Nem sequer a mais leve ideia de resistência. Se este ovo pudesse ajudar, talvez seja mesmo possível. O dia seguinte chegou rapidamente, com um estrondo alto. A porta da pequena casa foi arrombada. Panting foi buscar informações. Ele voltou correndo de fora. Então, descobriu-se que eles perderam aqueles caras. Eles realmente queriam tocar na mãe do panda. Essa notícia repentina. Isso deixou o panda imediatamente furioso. Ele ergueu a cabeça subitamente. Soltou um rugido bestial. Então, a uma velocidade extremamente alta, ele saiu correndo descontroladamente. Isso deixou todos os animais presentes completamente atônitos. Nem você é exceção. Embora Panda tenha atrapalhado seus planos. Mas o momento é quase oportuno. Então, a seu pedido, Wang Qili rangeu os dentes. Ele deu alguns passos rápidos e seguiu em frente. Entretanto, Panda corria descontroladamente pela rua. Parece que entrei em uma espécie de estado estranho. Acabei de receber a notícia sobre minha mãe. Eu simplesmente não sei porquê. Surgiu um sentimento de vontade de matar. Sob a corrida veloz de Panda. Faça uma pequena pausa. Chegamos ao acampamento base do bando de leões. Então ele começou a lutar com vários leões. Por um tempo, ele foi invencível. Panda não sabia o que havia de errado com ela. Enfim, eu só sinto meu corpo. Parecia estar repleto de energia infinita. Inicialmente, ele tinha medo de leões. Ao se depararem com eles neste momento, para minha surpresa, o que me despertou não foi o medo, mas sim a excitação. Com um estrondo, um leão que queria lançar um ataque surpresa, vendo estrelas após ser fotografado por um panda. No entanto, antes mesmo que ele pudesse se animar por alguns segundos, um rugido poderoso e penetrante ecoou. Foi o Rei Leão quem correu ao ouvir a notícia. E naquele momento uma tempestade já se alastrava em meu coração. Ele reconheceu o panda naturalmente. Foi Panda quem escapou do mar de demônios há alguns dias. Mas era óbvio que ele não podia enviar ninguém para capturá-lo. Mas por que apareceria aqui? E como ele se tornou tão forte? Enfurecido, o Rei Leão imediatamente deu a ordem. Faça com que seus homens o capturem. Ao ouvirem isso, os outros leões avançaram em massa. Eles iniciaram um ataque frenético contra Panda. Diante de uma avalanche avassaladora de garras. Panda, no entanto, parecia excepcionalmente animado. Ele não optou por se defender nem por fugir. Porque naquele momento, ele não tinha para onde fugir. Enquanto o som de carne sendo dilacerada ecoava, o panda resistiu aos ataques do inimigo. Então ele acenou com o punho. Ele bateu com força na cabeça da outra pessoa. Ouviu-se um estalo. A cabeça do leão, na verdade, foi derrubado pelo soco do panda. A outra pessoa estava prestes a morrer. Mas Panda não teve tempo de acabar com ele. O segundo ataque veio imediatamente. O terceiro veio logo em seguida. No entanto, todos os ataques que o atingiram. Tudo o que restou foi uma abertura muito rasa. Embora pareça assustador. Mas para pandas com pele e carne grossas, trata-se, no máximo, de uma lesão superficial. Mas cada cicatriz em seu corpo. Tudo isso pode ser trocado por uma partida de caça emocionante e saborosa. No entanto, com o aumento dos ataques de animais, a frequência de contra-ataques do panda diminuiu. Em um contra-ataque, seu ritmo estava visivelmente meio tempo mais lento. O leão atrás deles aproveitou a oportunidade. Eles o cercaram e o subjugaram completamente. Nesse instante, o batedor de panelas estava preso ao chão. Um profundo desespero transparecia em seus olhos. Se ele conseguir manter esse estado, não há a menor chance de ele ser subjugado tão rapidamente. Mas eu não sei porquê. Que estado maravilhoso! Em sua batalha frenética, desapareceu completamente num instante. Nesse momento, o Rei Leão observou os arredores. Observando a dúzia de leões, mais ou menos, que claramente não iriam sobreviver. Isso lhe causou um profundo arrependimento.
Então o Rei Leão mandou chamar a mãe do panda. Decidi matá-lo na frente do panda, para extravasar minha raiva. Olhando para o filho coberto de ferimentos no chão, sua mãe imediatamente desabou em lágrimas. O que o panda queria dizer? Sob o sinal do Rei Leão, um leão pressionando. Eles taparam-lhe a boca na hora. Em seguida, assistimos ao filme O Rei Leão. Ele ergueu sua poderosa arma em direção à mãe de panda. No entanto, neste momento crucial, um rugido de dragão ensurdecedor. De repente, um som explodiu na mente do Rei Leão. Imediatamente depois, uma pressão aterradora desceu do céu. O choque deixou todos os leões presentes instantaneamente atônitos. O Rei Leão, por outro lado, brandia uma lança. Ele caiu pesadamente no chão. Ele suportou a imensa pressão sobre seu corpo. Eles estão tentando encontrar a origem da mudança. Por fim, ele mirou em uma enorme tartaruga alligator. E a fonte dessa pressão aterradora é a grande vilegível nas costas da tartaruga alligator. Por causa do motivo de ter corrido o caminho todo, o Anguiquili neste momento estava tão cansado que mal conseguia respirar. Sentou-se de forma desleixada ao lado do panda. Ao verem que eles realmente começaram a conversar, o Rei Leão percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele imediatamente pensou em se levantar e fugir. Mas assim que o corpo se moveu, sua cabeça parecia ter sido congelada por inúmeras agulhas de aço. A dor era tão intensa que penetrava profundamente na medula óssea. E você não pôde deixar de se surpreender ao ver. Esse cara está atrás da mãe do panda. Então você ativou imediatamente a formação Rugido do Dragão. E é de uso único. Foram utilizados 500 pontos completos de energia espiritual. Embora doa um pouco, mas o resultado irá satisfazê-lo muito. As centenas de leões presentes foram derrotadas pela sua ação. Todos desmaiaram. Então você tem medo de vazamentos. Isso também liberou diretamente o potencial máximo de Roev. Mas o que você não esperava era... Nesse caso, o Rei Leão consegue até se mexer. Nesse momento, na mente da outra parte, também provocou ondas enormes. O aparecimento repentino de uma tartaruga e uma bala. A força que demonstraram é simplesmente exagerada. Sou absolutamente invencível na cidade do mar demoníaco. Mas foi apenas um olhar fugaz. Ele ficou gravemente ferido pelo outro grupo. Nesse momento, o Rei Leão lutava para levantar a cabeça. Pergunte o que você realmente quer fazer. Então você afirmou diretamente que precisava de pontos de evolução. E todo o clã Mohai. Depois de ouvir isso, o Rei Leão respondeu imediatamente que não havia problema algum. E eles estão dispostos a ser seus servos. Contanto que ele possa ser poupado, tudo bem. Tão cedo. O sistema emitiu um som de notificação. Parabéns, anfitrião, você ganhou 245.974 pontos de evolução. Você ficou completamente chocado com os clássicos chineses. Isso é um absurdo. Desde o último roubo do Rei Cão Negro. Você não sente isso há muito tempo. Essa sensação de ficar rico da noite para o dia. Então você reprimiu sua empolgação interior. Utilize todos os pontos de evolução imediatamente. Acelere seu tempo de incubação. Parabéns, anfitrião. Você acelerou com sucesso sua jornada em 1000 anos. Atualmente, faltam 7.170 anos para a eclosão. Observando a redução do período de incubação, você quase gritou de empolgação. Eu só vim para a cidade de Borrai. Já equivale a um grande mercado externo. Progresso de meio mês. E justamente quando você estava ficando animado. Mas foi subitamente interrompido pelo grito do Rei Leão. Acontece que Panda estava sentado em cima dele. Ele foi espancado com as duas mãos. Cada soco acertou em cheio. O Rei Leão gritou de agonia enquanto era espancado. Essa cena sangrenta. Até mesmo o Anguiquili se sentiu um pouco relutante em fazê-lo. No entanto, neste momento, um som ensurdecedor ecoou de repente. Tudo o que eu conseguia ver era um céu sem nuvens. Apareceu uma mosca completamente preta. Ele pareceu ter percebido isso. Está vindo em sua direção a uma velocidade extremamente alta. Em comparação com animais terrestres, transformar-se em pássaro certamente oferece muito mais liberdade. Então, antes da animalização chegar, também existem muitos humanos. Escolher este caminho para se libertar das amarras da cidade. No entanto, as capacidades de ataque e defesa das aves. Eles são claramente muito piores do que os animais terrestres. Mas eles também têm seus próprios pontos fortes. Por exemplo, velocidade e destreza incomparáveis. E a vantagem natural de não estar limitado pelo terreno. Mas neste momento, você não sente nenhuma inveja. De qualquer forma, um dia me transformarei em um dragão. Vagar livremente entre o céu e a terra. Neste momento, as moscas estão no céu. Ele encarava fixamente as costas de Wang Qili. Sua intuição lhe dizia que isso era uma coisa boa. Parecia que Li Tian estava prestes a atacar. Um rugido de dragão ensurdecedor e estrondoso, de repente, explodiu em sua mente.
A mosca que voava em rasante foi atingida como que por um raio. Caiu direto no chão com um baque surdo. Wang Qili carregou o objeto que caiu do céu. Fiquei com tanto medo que quase pulei da cama. Depois que ele recobrou os sentidos, ele então deu alguns passos e caminhou até a mosca. Ele pressionou diretamente o pescoço dele. Não importa o quanto ele tenha lutado, eles não conseguiam se libertar das garras de Wang Qili. Após o pagamento de tributo forçado, você só percebeu agora. Descobriu-se que as moscas eram mensageiras da cidade de Yueshan. Ele é da ordem do Rei Águia Orquídea Fênix. Convide o Rei Leão para vir discutir assuntos importantes do mundo. Pode ser visto deitado no chão. A Rainha Leoa, como um cão morto. A mosca imediatamente mergulhou em profunda reflexão. Este ainda é o que dominava a área. O majestoso Rei Leão Dourado? E justamente quando você estava planejando como lidar com moscas, uma série de rugidos rápidos veio de perto. Então vimos todo tipo de carnívoros ferozes e grandes herbívoros. Todos se aglomeraram na entrada. Mas quando viram os leões deitados no chão, todos eles demonstraram expressões de fome. Mas neste momento, uma figura tão negra quanto tinta espremida de dentro. Você o reconheceu imediatamente. Foi Pantig quem voltou para dar a notícia naquela manhã. Por que Panda de repente enlouqueceu? Pantene estava naturalmente muito ansiosa, embora ele já tenha reconhecido suas habilidades. Mas ainda me preocupo com a possibilidade de coisas inesperadas acontecerem. Então, eles encontraram uma maneira indireta de atingir seu objetivo. Simplesmente porque existem muitas pessoas como eles na cidade. Organizações de caça fora da cidade compostas por carnívoros. Eles vêm sendo explorados pela alcateia de leões há muito tempo, mas não ousou oferecer qualquer resistência. Mas agora as coisas são diferentes, devido à variável que você apresentou. Então, sob suas ordens, o grupo de subordinados começou a correr de um lado para o outro. Divulgue suas ações por toda a cidade. O objetivo também é muito simples. Significa convidá-los a todos para se unirem. Juntos, vamos ajudá-lo a combater o orgulho dos leões. Então derrubem seu regime brutal. Mas quem imaginaria que sua ação levaria a isso? Isso causou um grande alvoroço em um curto período de tempo. Originalmente, eu era um grupo de pessoas. Antigas animosidades entre organizações de caça. Após ouvir essa notícia, eles concordaram com o pedido de forma surpreendente e muito rápida. Até mesmo algumas casas grandes na cidade. Herbívoros. Eles também correram para lá ao ouvirem a notícia. Entrei para a equipe. Portanto, isso ocorreu quase inteiramente dentro da cidade. Um exército de resistência composto por metade dos animais. Eles invadiram a área residencial em uma grande procissão. No entanto, o que eles não esperavam era: essa foi a cena que vi assim que entrei. Depois de saber toda a história, vai fazer vocês dois rirem e chorarem. Quando esses animais chegaram pela primeira vez, quase dava para pensar que era o habitat original da alcateia de leões. Se a Pantene não tivesse aparecido a tempo, você foi atingido por um feitiço de proteção do trovão celestial. Ao cair da noite, devido à derrota de todos os principais líderes do bando de leões, toda a cidade de Demonceia passou por uma transformação completa, sem as restrições da régua. Aplausos e vivas irromperam por toda a cidade de Demonceia. Na casa de Wang Qili, um grande número de animais se reuniu. Esses animais definitivamente não são como a Pantene, o capitão que comanda um grande número de carnívoros. Tantos animais representativos aparecendo ao mesmo tempo. O que estou fazendo é para hoje à noite. Foi confirmado que o mar demoníaco é o novo governante. Mas, na verdade, esses animais estavam apenas de passagem. Porque você pode confiar na sua própria força. A alcateia dos leões foi completamente subjugada. Uma estratégia sem paralelo. Isso fez com que eles não ousassem sequer pensar em oferecer resistência. Você nem precisa dizer uma palavra. Os animais presentes imediatamente se reuniram ao seu redor. Ele se tornou o novo governante da cidade do mar demoníaco. Então você anunciou imediatamente: vários locais na cidade precisam ser modificados. Primeiro, abolir os jogos de sobrevivência. Embora esse método possa ser usado para obter pontos de evolução, de fato, a eficiência é impressionante. Mas você realmente não quer ser tão permissivo assim. A questão do extermínio. Você deve saber que está apenas em incubação. Seriam necessários 1 milhão de pontos de evolução. Mas esse não é o seu objetivo final. Após a eclosão, estima-se que os pontos de evolução necessários aumentarão significativamente. Portanto, você deve pensar no futuro. Então você estipulou a cidade inteira no futuro. Regras e regulamentos para a coleta de pontos de evolução, de um modo geral, são exatamente iguais aos de Aichi. Mas, a tradição dos carnívoros de saírem da cidade para caçar em grupos, você optou por manter, e significativamente reduzido, os pontos de evolução que eles precisam submeter. Mas isso surpreendeu os capitães de caça presentes. Quase chorei de emoção.
Então você e o Wang Qili. Chegamos ao local onde as moscas eram mantidas. Vou perguntar a ele sobre a situação específica na cidade de Yuesha. O resultado foi surpreendente. A outra parte desapareceu sem deixar rastro. Lembre-se de que este é o terceiro nível do subsolo. Sem falar nas janelas. Até mesmo a entrada. É apenas o portão de ferro que você acabou de abrir. Mas, justamente quando você estava se perguntando, o portão de ferro que fora fechado com a maior naturalidade, mas fazia um ruído de rangido. Uma rachadura se abriu inexplicavelmente. Ao ver isso, você ativa imediatamente o poder do dragão. Isso fez com que a mosca camuflada fosse pega de surpresa. Nesse momento, ele batia as asas com toda a sua força. No entanto, ele foi subjugado pelo poder do dragão, mas simplesmente não decolou. Depois de ver a mosca, Wang Qili imediatamente o imobilizou no chão. Isso foi pior que a morte para a mosca. Ele jamais esperava por isso. Foi preciso muito esforço para ativar a habilidade especial. Você até foi enganado, mas perdeu para um portão de ferro enferrujado. Nesse momento, sua curiosidade sobre essa águia aumenta ainda mais. Apenas um mensageiro. Eles então usariam essa estranha habilidade de invisibilidade. Então, o Rei Águia Azul que ele mencionou anteriormente. Que tipo de pessoa ele será? Presumivelmente, tal pessoa deve ter muitos pontos de referência evolutivos. Então, segundo o mensageiro da mosca, você obteve rapidamente a informação que desejava. O Rei Águia Azul é uma força dominante na cidade de Yuesha. E desta vez vieram as moscas. Tudo isso para convidar o Rei Leão para a aliança. Então, juntos, conquistaremos o mundo. Então um deles governará o céu. Uma força dominante na terra. Ouvindo isso, você declarou imediatamente que o Rei Leão havia sido deposto. No entanto, posso consultar os textos antigos em seu lugar. O primeiro filhote da mosca está quase arruinado. Se eu realmente trouxer esse deus da praga de volta, estima-se que o Rei Águia Azul esteja vivo ou morto, embora ele tenha permanecido na cidade do Mar Demoníaco. Coletar pontos de evolução é uma abordagem mais segura. Mas você ainda prefere sair e explorar. Eu só estive na cidade de Borrai uma vez. Isso já equivale a ficar listado no exterior por mais de meio mês. Progresso da incubação. Se for uma viagem, a cidade de Yuesha é ainda maior que a cidade de Borrai. Quantos pontos de evolução você vai ganhar? E você também quer ver com seus próprios olhos. Isso levou apenas 2 meses. O Rei Águia Azul, que detém toda a província de Sichuan em suas mãos. Vamos ver que habilidades extraordinárias ele possui. Então, nos dias seguintes, você firmou um contrato de alma de dragão tanto com o Rei Leão quanto com a mosca. E deixe que Panda administre os mestres demoníacos do mar em seu lugar. Quando Wang Qili decidiu retornar ao mar, ajudar você a proteger o acampamento base. 3 dias depois, você estava sentado dentro da caixa de madeira nas costas da mosca. Com um comando, ele se ergueu do chão e alçou voo em direção ao céu, voando rapidamente em direção à cidade de Yuesha. A cidade de Yuesha está localizada perto da cidade de Borrai, aproximadamente 3.000 quilômetros, na velocidade atual das moscas, que é próxima de 400 km por hora. Portanto, devemos conseguir chegar ao nosso destino amanhã. Então, quando a noite caiu no segundo dia, você chegou com sucesso à cidade de Yuesha e pousou numa árvore altíssima. Você faz uma pequena pausa e descansa os olhos no ovo de dragão. De repente pensei, faz muito tempo que não adiciono novos dias. Foi-lhe dado. Embora você tenha muita confiança em suas habilidades, no entanto, tenho uma vaga sensação de que Yui Shan está executando a missão. Provavelmente não é tão simples assim. Se a força do Rei Águia Azul, assim como na descrição das moscas, então ele definitivamente se tornará seu atual, o inimigo mais poderoso que já enfrentei. Com esse pensamento em mente, coloquei-o em prática imediatamente. Assim, você se comunica diretamente com o sistema. Foi emitida a ordem para extrair talentos. Enfim, agora está em 4.000,07. Para você, essa é apenas a colheita de um dia na cidade de Demonceia. À medida que o indicador no toca-discos parava lentamente, um sinal de notificação logo chegou ao seu ouvido. Parabéns ao apresentador pela aquisição do novo talento, Divine Dragon Tushi. Essa habilidade é um talento raro de alto nível. Ele consegue exalar o hálito de dragão de dentro do seu corpo. Tanto seu poder de penetração quanto seu poder destrutivo são de primeira linha. No entanto, ativar esse talento requer 1000,0 Ki. No entanto, como o hospedeiro ainda não eclodiu, a respiração do dragão dentro do corpo se recupera muito lentamente. Portanto, utilize com cautela, para evitar efeitos colaterais irreversíveis. Após adquirir um novo talento, no início, você estava muito animado, mas depois de ouvir o aviso do sistema, sua expressão mudou repentinamente, como se você estivesse com prisão de ventre. Isso não é um roubo descarado? Se esse talento for utilizado,
Se as sequelas resultantes forem muito graves, não seria um completo desperdício de 4.000? Felizmente, após uma explicação sistemática, então você compreendeu os motivos específicos. Descobriu-se que Lon-Si é o lar de todos os dragões. A poderosa energia que existe no corpo desde o nascimento desempenha um papel vital na incubação. Se houver sobregiro, a corrente do dragão dentro do corpo entrará em um estado enfraquecido. Isso poderia até afetar a resistência do organismo eclodido. E com a corrente do dragão atualmente contida dentro do seu corpo, olefinas Xianlongtu usadas antes da incubação, o ideal é não ultrapassar 5 vezes. Mas você já está satisfeito. Afinal, esse talento só é descrito na descrição. Já era uma sensação incrivelmente incrível. Além disso, também é conhecido como um talento raro. Definitivamente não é algo simples. No entanto, este item só pode ser usado uma vez. E isso exigirá um custo de 1000,00 ou mais. Ele é meio doido e fica mexendo nisso o dia todo. Então você fica satisfeito. Quando eu estava prestes a fechar os olhos e cair num sono profundo, finalmente me dava conta de que estava prestes a dormir. Mas aí, de repente, aconteceu. Tudo o que eu conseguia ouvir eram vários cantos estranhos de pássaros. De repente, não muito longe. Isso causou alvoroço entre os diversos animais da selva. Ao presenciar essa cena, você difundirá a mensagem divina. Então, descobri o que me rodeava. Inúmeras aves se reuniram. Aquela massa escura. O número certamente não é inferior a vários milhares. Exatamente como você estava pensando. Então, um bando de pássaros assumiu a liderança e começou a se mover. E o alvo deles é você. Ao constatar que as intenções da outra parte não eram boas, você certamente não pode simplesmente sentar e esperar a morte chegar. Então veio o horror. O poder do dragão foi liberado num instante. Num piscar de olhos. Os pássaros estavam completamente cobertos. No momento em que seus corpos se tocaram, Longvei, foi como se eu tivesse sido atingido por um raio. Todos caíram no chão. Mas ainda não é tarde demais. Após a queda do primeiro grupo de pássaros, o segundo grupo de pássaros, na verdade, siga atentamente, sem hesitar, com onda após onda de ataques. Isso te deixa um pouco irritado. Você acabou de usar poder do dragão e rugido do dragão. Mas os pássaros continuavam agindo como se estivessem loucos. Eles continuam lançando ataques contra você. Então você não teve escolha a não ser lançar alguns raios celestiais para se proteger. Deixe-os provar o que é ser queimado. Parabéns, apresentador, por matar 72 salvadores carecas. Obtenha 457 pontos de purificação. Parabéns, anfitrião, por matar 56 corujas. Obteve 983 pontos de purificação. Parabéns, anfitrião, por derrotar 27 monstros do Abismo Negro. Ganhou 142 pontos de evolução. Ouvindo a notificação do sistema na minha mente, você está extremamente animado neste momento. Apenas este passo. Você ganhou mais de 20.000 pontos de evolução. Como esperado, apenas matando. Essa é a maneira mais rápida de obter pontos de evolução. No entanto, justamente quando você estava começando a se animar, então eu senti isso de novo. Um grande bando de pássaros voou novamente de longe. Mas desta vez a aura é claramente muito melhor do que aqueles que acabamos de ver. Justo quando você estava prestes a lançar mais alguns raios celestiais para se proteger. Mas a mosca debaixo dele falou. Ele espera que você pegue leve com ele. Descobri que todas essas aves são águias reais azuis. Desconhecido. Ele sentiu a presença do irmão ali dentro. Se fosse outra pessoa que viesse, eu não gostaria. A mosca ficou preguiçosa demais para lutar mais. Afinal, ele nem sequer consegue se proteger neste momento. Mas as pessoas que vieram eram parentes que tinham passado pelo templo. Ele simplesmente não podia ficar de braços cruzados. Ao ver essa cena, resolvi dar uma olhada durante a noite. O que esses caras estão aprontando de verdade? Assim que os dois lados fizeram contato, o irmão da mosca, os 5 protetores, ele borrifou a mosca com um jato d'água abundante. Isso indica que ele traiu o Rei Águia Azul e agiu de forma traiçoeira. Isso deixou a mosca sem palavras, tomada pela frustração. Então os 5 guardiões voltaram seus olhares para você. Perguntaram se você estava ali para participar da Assembleia Mundial. E a atitude dele desta vez. Mas ele foi excepcionalmente respeitoso. Porque, através do teste recente, ele sabe que sua força é assustadora. Neste momento você também pode sentir. Esta ave é claramente diferente das anteriores. Embora suas auras fossem muito mais fortes. Mas ele não demonstrou nenhuma hostilidade. E adotou uma postura respeitosa. Neste momento, nos arredores da cidade de Yuesha, aqui existe um enorme palácio antigo. O Rei Águia Azul estava descansando com os olhos fechados. Parece estar à espera de algo. Mas neste momento, um de seus protetores saiu voando.
E o nome da pessoa que chegou foi rapidamente revelado. A poderosa Estrada do Rei na cidade de Songjian. Cidade de Qinshou Kanglan Vandal. Estrada do Rei Cão Dragão no Tibete. O caminho do Rei Serpente na Caverna das 10.000 Serpentes. Estrada do Rei Unicórnio da cidade de Shenshan. Então, de vez em quando, uma figura de nível hegemônico emergirá. Se foi colocado antes da animalização, uma cena dessas é absolutamente impossível de acontecer. Mas, neste momento, esses animais ferozes, mas todos se reuniram, e até pareciam estar em perfeita harmonia. Então, sob a coordenação do anfitrião, Blue Eagle King, eles estavam tendo uma conversa muito animada. Mas neste momento, os animais pareciam ter pressentido que algo estava errado. Todos se viraram para olhar para fora do palácio. Então ouvi um nome poderoso. O Senhor Sagrado da Dinastia dos Dragões chega. Naquele momento, o céu estava completamente escuro. Todos os tipos de pássaros. Esse som repentino. Isso imediatamente gerou uma discussão entre os animais. No entanto, o primeiro pensamento que lhes veio à mente foram os dinossauros. Afinal, ao longo de toda a história da humanidade, o único que pode ser associado a dragões, apenas dinossauros. E esses animais, embora estejamos atualmente no topo da cadeia alimentar, mas se você quiser, em comparação com os dinossauros, essas criaturas pré-históricas, estima-se que somente quando o próprio alimento, quanto àquela lendária habilidade de voar através das nuvens, o dragão que pode invocar vento e chuva, eles nem sequer ousariam pensar nisso, mas quando olharam na direção do som, era uma massa escura e densa. As aves não têm qualquer relação com os dinossauros. Em vez de um ninho de dragão, parece mais um ninho de pássaro. Após descobrir que nenhum dinossauro havia aparecido, todos os animais soltaram um suspiro de alívio. Eles começaram a zombar e ridicularizar o céu. À medida que o bando de pássaros se dispersava, você estava sentado em um canto. Só então os animais entenderam. Descobriu-se que a caixa de madeira nas costas da mosca estava dentro. Esse é o chamado Santo Senhor. Enquanto isso, do lado dos 5 guardiões, ele já lhe enviou as suas informações. Ele contou tudo ao Rei Águia Azul. Após tomar conhecimento da sua força assustadora, isso provocou uma tempestade em seu coração. Um lampejo de inspiração brilhou em seus olhos. Obviamente, ele não estava escondendo nenhuma boa notícia. Mas neste momento você... Mas então algo verdadeiramente chocante foi descoberto. Foi nessa altura que chegamos pela primeira vez ao palácio. Você parece um pouco distraído. Você precisa conhecer essa sensação inexplicável. Ou será a vontade da Terra, aparecendo durante a segunda descida, e reapareceu de novo. Isso significa, a vontade da Terra está prestes a se manifestar mais uma vez. Com o início oficial da turnê mundial, Lan Linwang tomou a iniciativa de assumir o controle da situação. Primeiramente, ele analisou a situação atual, e planos para estabelecer uma nova ordem, etc. E a razão pela qual ele passou por tantos problemas, reunindo esses animais dominantes. Tudo isso com o objetivo de construir uma poderosa aliança territorial. Então, juntos, eles dominaram todo o esporte. No entanto, antes disso, é preciso eleger um líder para a aliança territorial. E entre estes, a maioria dos animais acredita que a força fala mais alto que as palavras. Então, sob as ordens do Rei Águia Azul, imediatamente, um espaço ficou livre na praça, projetado especificamente para ser desprezado por todos. As regras também são muito simples. O resultado será decidido em 3 lances. Pare aqui. O primeiro a sofrer as consequências foi o Rei Cão Dragão. Sequência de 7 vitórias consecutivas. Finalmente, por uma margem muito pequena, derrotado pelo Rei Lobo. Após mais de uma dúzia de rodadas de desprezo. Neste momento, estou parado no centro do campo. Era o Rei Bárbaro mais poderoso que habitava a região. É preciso dizer, suas habilidades especiais eram verdadeiramente surpreendentes. Seu corpo inteiro estava vermelho. As chamas furiosas que se alastraram em seu corpo, como um deus da guerra que desceu à terra. Nesses poucos minutos, mais de uma dúzia de animais já caíram em suas mãos. Nesse ponto, restava apenas o rei de um chifre. E você, o ovo de dragão, não se comparava a ele. Contanto que você derrote, ele poderia então se tornar o líder da aliança sem qualquer problema. Tornou-se a primeira pessoa entre os animais terrestres do grande reino Xia. Mas, justamente quando o rei unicórnio estava prestes a entrar na arena, quando o rei urso selvagem começou a desprezar, você, no entanto, disse de forma um tanto precipitada que tinha algo a fazer. Preciso ir agora. E quando ouvi você dizer que ia embora naquele momento, os animais presentes entraram imediatamente em caos. Todo mundo acha que você amarelou. Então eles te cercaram, junto com a mosca, depois de ter sido desprezado. Nesse momento, os animais estavam envolvidos em uma batalha feroz. Eles desprezam o poder. Nenhum deles te tratou como saco de pancadas.
Em seguida, flashes de energia colorida surgiram continuamente. Dezenas de habilidades especiais foram ativadas no instante. Uma força devastadora está vindo em sua direção de todos os lados. Num instante, todas as suas rotas de fuga foram bloqueadas. Você está se sentindo chateado? Neste momento. Quem tem tempo para se envolver com esses animais? Então eles ativaram imediatamente a formação da flauta rugido do dragão. Ataque de alma instantaneamente invisível. A onda varreu toda a praça como um tsunami. Faltava aquele rugido de dragão estrondoso. Explodiu na mente dos animais. Isso fez com que todos desabassem imediatamente. Ele demonstrou uma expressão de dor. E esta cena bizarra, que os outros líderes animais todos, olhando para ele com uma expressão horrorizada. Ao mesmo tempo, me senti extremamente afortunado. Felizmente, não agi de forma precipitada. Caso contrário, esses caras sofrerão o mesmo destino. No entanto, os capangas imediatamente entraram em pânico. Eles são diferentes daqueles líderes. Não houve resposta imediata. Consigo perceber a estranheza em você. Tudo o que sei é que meu chefe foi libertado e é idoso. Portanto, não importa quem seja a outra parte. Todos tiveram que avançar e lutar contra o inimigo até a morte imediatamente. Ao ver isso, você fingiu não ver. Num piscar de olhos, uma dúzia ou mais de cidades cegas vermelhas de 6 estrelas, cada uma do tamanho de uma mó de moinho, formado instantaneamente no ar. Chamas vermelho-alaranjadas jorravam dele. A onda varreu a maior parte do local.